Fala pessoal, tudo certo? Bem, antes de mais nada, antes de começar o tema desse vídeo aqui, igual vocês leram aí, empresas dos setores perenes e não perenes, o que eu quero dizer com isso? Antes de mais nada, segue a gente lá no canal do Instagram, beleza? É Bruno HADV, para quem não sabe eu sou advogado, né? Essa é a minha profissão e eu tenho um paralelo a isso, o investimento. Foi onde que eu vi que ao invés de pegar os meus honorários, né, deixar lá na poupança, eu preferi aprender a investir ou até mesmo ligar para o meu gerente, pedir para que ele invista o meu dinheiro. Eu preferi aprender sobre investimento. Então, até aqui no canal do YouTube e lá no Instagram, eu passo um pouco do que eu aprendi aprendendo, né, estudando sozinho sobre investimento. E eu vejo que está dando certo para mim, foi onde que eu tive a ideia de criar esse canal. Então, segue a gente, curte os vídeos aqui no canal do YouTube e segue a gente lá no Instagram, Bruno Henrique, advogado e investidor. O arroba é BrunoHADV. Eu vou deixar aqui para vocês verem como é que é a fotinha e tudo. Então segue a gente lá. Lá eu compartilho de vez em quando nos stories alguns dividendos que eu ganho das ações, né, que porventura vem até aqui indicar para vocês e por aí vai. Compartilho o meu dia a dia e é isso. Bem, o que eu quero dizer com empresas do setor perene e não perene? Quando eu comecei nos investimentos, eu não quis perder dinheiro. Até porque a gente ganha o nosso dinheiro suado, paga nossas contas, então um pouco do que sobra eu não quis perder dinheiro. Então eu fui estudar investimento e eu vi que tem empresas que são chamadas empresas dos setores perenes, empresas dos setores não perenes. Primeiro, não quer dizer que empresas do setor perene vai estar sempre em alta, sempre dando dinheiro para a gente. São empresas que vão dar mais lucro, isso não quer dizer, não é uma regra, né? Até porque senão não existiria outras empresas, que são as empresas dos setores não perene, porque todo mundo iria investir só nas empresas dos setores perene. Até mesmo empresas dos setores não perene, se você conseguir, tiver um tempo a mais e conseguir monitorar as ações das empresas não perene, pode ser que você ganhe um dinheiro, até mais do que as empresas dos setores perene. Por quê? O que eu quero dizer com isso? As empresas do setor perene são empresas mais estáveis, empresas que têm uma saúde financeira melhor, empresas que nunca entraram em falência e nunca em recuperação. São empresas que, por mais que aconteça alguma catástrofe, pandemia, enchente, alguma coisa, são empresas que vão estar sempre na bolsa de valor, sempre dando um lucro, sempre pagando ali os dividendos, né, os aluguéis. Você vai estar sempre recebendo, tendo ganho com essas empresas. Mas pode ser que são empresas que estejam mais consolidadas, até por isso são perenes, e ela tenha um aumento de crescimento um pouco mais devagar do que as empresas dos setores não perenes, que são empresas que estão entrando no mercado, na bolsa de valor. Então, por exemplo, uma ação da Petz, que são aquelas empresas que é aquela empresa de cachorro, gato que faz comida, ração, produtos para pets. Então essa empresa ela entra com um valor pequeno nessa parte no mundo dos investimentos e você vai lá e compra uma ação e daqui 10, 20, 30 anos pode ser que você ganhe, tem uma boa valorização, você paga 3, 4, 5 reais e tem uma grande valorização daqui a alguns anos, porque essa empresa é nova na bolsa de valor. Mas ao mesmo tempo é uma empresa do setor não perene e que pode ser que alguma influência, né, de uma lei, de um determinado, alguma catástrofe, alguma coisa, pode ser que afete essa empresa do setor não perene, no caso essa Petz, por exemplo, essas empresas venham a fechar e aí você vai perder dinheiro, entendeu? Um outro exemplo, uma empresa Técnicos, né, que faz relógio. Hoje uma ação da Técnicos está R$5, por volta de R$5. Daqui a 10, 20 anos pode ser que esteja R$30, né, mas é uma empresa do setor não perene. Por exemplo, vai que daqui a alguns anos a BYD, a Tesla começa a fazer alguns relógios, a Apple começa a fazer alguns relógios e toma o espaço da Técnicos. E aí pode ser que a Técnicos venha à falência, porque ela é uma empresa do setor não perene e ela é uma empresa que, independente do que aconteça, ela pode vir a quebrar do mundo, da sociedade, né? Vai influenciar diretamente nesse tipo de empresa.
mas são empresas que, se nada acontecer, pode ser que você tenha um grande ganho lá na frente, daqui a alguns anos. Por exemplo, diferente disso é Petrobras, que são empresas do setor perene, né? Veio pandemia, veio enchente, veio a inundação, determinado, né, parte da região do Brasil, fogo que teve não sei na onde, a Petrobras está sempre lá, saudável, sendo valorizada. Pode ser que ela tenha uma oscilação em um determinado, né, momento de pandemia, algo nesse sentido, mas é uma empresa que está sempre pagando, uma empresa que não vai perder, não vai entrar em recuperação, não vai entrar em falência, só pelo fato de que aconteceu algo nesse sentido. Então, quando eu entrei nesse mundo dos investimentos, eu procurei comprar as empresas. As primeiras empresas que eu comprei foi no setor perene, até porque eu não queria perder dinheiro, e conforme eu fui estudando, né, nos investimentos, eu fui entendendo como que funciona nessa parte de investimento e comecei a comprar algumas empresas dos setores não perene. Então vamos lá. O que são empresas do setor perene? O que a gente lembra do setor perene? Eu até anotei aqui, energia. Energia, quando a gente fala em energia, pensa aí você, o que vier acontecer aí, uma pandemia, uma enchente, uma avalanche, um desabamento, energia, todo mundo vai estar sempre consumindo. A energia, desde a geração de energia, a transmissão de energia, o armazenamento dessa energia. Então, assim, existem empresas que fazem a transmissão, existem empresas que são as geradoras de energia. Então, tudo isso eu comprei, tá? São empresas que eu comprei, desde quem gera energia, de quem faz a transmissão, de quem armazena energia. Então, empresas dos setores de energia são empresas dos setores perene. Depois, saneamento básico, água, por exemplo. Então, o que aconteça também, ninguém vai viver sem água, sem esgoto, a gente precisa disso. Então, né, o ser humano não vive sem água, por exemplo. Então, se você investir nesse tipo de empresa, dependendo do que aconteça, você vai estar meio que resguardado no que está acontecendo ali na sociedade. Depois, financeiro, parte bancária, mesma coisa. Ninguém hoje vive sem um Pix, ninguém vive sem fazer uma transação bancária, todo mundo recebe seu salário em uma instituição financeira. Hoje todo estabelecimento comercial tem maquininha de cartão, então parte de financiamento. Todo mundo hoje quer pagar uma aposentadoria privada, enfim, todo mundo tem um investimento, todo mundo tem seu dinheiro guardado lá na caixinha da Nubank. Então nessa parte financeira, setor bancário é um outro setor também perene. E depois o setor da saúde também. Ninguém vive sem saúde, todo mundo melhorou um pouco a qualidade de vida da pessoa, todo mundo vai pagar um plano de saúde. As vacinas, quem lembra aí na época da pandemia, o SUS que deu vacina, as vacinas da Pfizer e por aí vai. Então, a indústria farmacêutica também, dependendo do cenário, ela vai estar sempre em alta, ela vai ser também do setor perene. Então, quais são as empresas? Agora eu vou dar um exemplo aqui, quais são as empresas que eu invisto. Não é uma recomendação, até porque não quer dizer que essas empresas são sempre boas, senão todo o meu investimento seria em cima dessas empresas. Não é isso. Então, assim, na parte de energia, tem a Taesa. A Taesa, o código dela, vou pôr aqui, TAEE11. É uma empresa que vai estar sempre nessa parte de energia. Depois, de saneamento de água. Eu gosto de investir na Sanepar, que é uma empresa lá do Paraná. Safra, esse é o código dela. Depois, o setor bancário. O setor bancário tem Caixa Econômica, tem Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander. Então, eu invisto no Banco do Brasil, BBA S3, aqui está o código dela, vou pôr aqui também, não é uma indicação, torna a falar. Se eu fosse você, eu compraria de tudo um pouco, da Caixa Econômica, mas não é uma indicação. E depois, na parte da saúde, eu tenho a Blau 3. A Blau farmacêutica, ela que produziu algumas vacinas na época da pandemia. Então, assim, você consegue separar um pouco. Compra, por exemplo, 10% na parte farmacêutica, energia você compra 30%, você vai dividindo as proporções de acordo com o que exige, do que na sua cabeça você pensa que vai existir um consumo maior. Eu vejo que a parte de energia
todo mundo precisa da energia para mais do que a parte dessa saúde aqui no setor de farmacêutico, por exemplo. Então, então eu consegui montando minha carteira dessa forma. A parte de não perene, eu não vou dar um exemplo aqui, quais são as empresas do setor não perene, mas eu vou falar o que é. Por exemplo, varejo. Varejo tem aqui Americanas, tem Magalu, mas eu não invisto no varejo, eu não invisto em varejo. Então, tem gente que gosta de investir em Arezzo, por exemplo. Tem gente que gosta de investir numa empresa que eu não me lembro qual, que é da Zara e por aí vai, mas eu não invisto em varejo, por exemplo. Depois tem aviação, não invisto nessa parte de aviação, até porque Gol, tem Azul, eu não invisto em aviação, até porque, bem, não é do setor não perene e eu não faço, não quero ter na minha carteira e é de cada um. Depois, do setor automóvel, automobilístico, tem a Tesla. Eu tenho ações da Tesla, por exemplo, e eu invisto lá no exterior, mas é só isso também. E depois tem da construção civil também, que são empresas de engenharia e por aí vai. Mas assim, nas empresas não perenes eu não procuro investir muito. Eu só invisto aqui na de automóvel, que é da Tesla, que é algo que a Tesla também não é só automóvel, né? Tem a parte de robótica e por aí vai. Então é mais por isso também acreditar no futuro, nessa parte de robô, enfim, do que simplesmente no automóvel da Tesla. Mas essas empresas do setor não perene eu não procuro investir muito, principalmente em varejo. Uma dica que eu dou para você, mas, né, igual eu falei, eu sou advogado, e um pouco do que eu sei sobre investimento, eu não invisto no setor não perene, e principalmente em varejo, eu não invisto meu dinheiro em varejo, eu procuro investir no setor perene. Beleza? Então esse é o vídeo de empresas, né, perenes e não perenes, canal lá do Instagram, e aí eu vira e mexe eu procuro por lá um pouco do dividendo que eu ganho nesse tipo de empresa aqui, de setor perene e não perene. E aqui eu falei mais sobre ações, mas também existe fundos imobiliários também, nessa mesma linha de setores perenes e não perenes, né? Existe também. Você pode aplicar a mesma regra. Você vai comprar um fundo imobiliário e aí você vê se é de setor perene e não perene, você vai lá e faz a sua escolha. Beleza? Curta esse vídeo, compartilha. Até mais, até o próximo vídeo.